Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, de justiça, de graça e de paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te posicione no centro da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a palavra de Deus é muito clara quando nos direciona para vivermos em espírito. Não podemos ter dúvida de que essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Muito embora esse não seja um dos aspectos bíblicos frequentemente polemizado pelas diversas doutrinas existentes, observando o comportamento do povo de Deus, descobrimos que poucos, meus irmãos, são os que seguem essa determinação do nosso Criador e Redentor. E mais, poucos são os que sabem o que significa viver em espírito. E se não têm esse conhecimento, é impossível que o possam praticar. Mais uma vez, meus amados, destacamos para a comunidade cristã, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo, a necessidade da leitura bíblica integral, de forma regular, não apenas do Antigo Testamento, até mesmo porque a doutrina para nós, que somos gentios, se encontra descrita de forma clara e explícita no Novo Testamento, nas epístolas deixadas pelo apóstolo Paulo, com as informações que ele recebeu diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado. Ora, meus irmãos, se o Senhor deseja que andemos por um caminho,
não podemos nos aventurar por outro. O mundo pode desconhecer o seu propósito nesta vida, mas nós não podemos, meus irmãos, ignorar ou fazer de conta que não sabemos que estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus. Demos graças ao Senhor pelas nossas vidas, pela sua palavra, pelos dons que Ele nos concede, como a visão, a inteligência para a leitura e também o seu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras e que habita em nós. Falta de tempo? Não, meus amados. Isso não é uma desculpa válida para o Senhor. Deus acompanha o nosso dia a dia e observa todos os nossos movimentos. E nós sabemos muito bem, meus amados, o que podemos e devemos eliminar do nosso cotidiano para conseguirmos o tempo necessário para estudar e compreender a palavra de Deus. Sejamos francos, meus amados. É apenas uma questão de interesse. Não se deixe conduzir pelas mãos do maligno. Ele não deseja que você conheça as verdades de Deus. E quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Mas peça sem duvidar do poder, do amor e da graça do Senhor. 2 de Coríntios 11:1. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existem irmãos, meus amados, que rejeitam a graça de Jesus e insistem em viver na extinta lei de Moisés, porque não aceitam o conteúdo das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, alegando que são seguidores de Jesus e não de Paulo. Vamos esclarecer alguns detalhes, meus amados. Efetivamente, a doutrina da graça chegou até nós através de Paulo, um ser humano. Mas quem a transmitiu foi Jesus. O nosso Deus o fez através do seu profeta. Então, seguir a doutrina da graça é um ato de obediência a Jesus. Descumprir, meus irmãos, indica que essa pessoa não segue nem a Paulo, nem a Jesus. E, curiosamente, meus amados, vejam bem, a lei de Moisés também veio através de um homem, Moisés. E com um agravante, a lei
veio apenas para os judeus e não para nós, gentios. E também foi extinta por Jesus. Então, meus amados, quem está seguindo a lei de Moisés está seguindo a algo que não existe mais. Está pecando duas vezes. Duas vezes ao mesmo tempo. Rejeitando o sacerdócio de Jesus e ressuscitando aquilo que o próprio Senhor sepultou. Além disso, meus irmãos, está desprezando a única forma de salvação, que é pela graça. Existem pessoas que ainda pensam assim: ora, Jesus viveu entre nós por 33 anos e nesse período não nos deixou nenhuma nova doutrina? Meus amados, nós não temos que entender todas as razões de Deus. Mas nesse caso, fica fácil compreender que Jesus precisava primeiro cumprir a lei para então mudar o sacerdócio, eliminando uma doutrina velha e enferma, para então apresentar o novo tratado da sua graça e o seu novo sacerdócio. E essa mudança de lei e sacerdócio ocorreu justamente quando ele, revelando que tudo estava consumado, entregou o seu espírito e em 3 dias ressuscitou, vencendo a morte, e foi glorificado. Que fique claro, meus amados, que Jesus nos trouxe a salvação, sim, mas salvação pela sua graça. A lei nunca salvou e nem salvará a ninguém. A lei não foi feita para salvar. Foi feita para destacar os pecados. E até mesmo o apóstolo Pedro, um judeu adepto da lei, reconheceu e admitiu a realidade da salvação única e exclusivamente pela graça de Jesus. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Hebreus 7, 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, meus amados, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 8, vimos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, vivendo segundo o Espírito. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Como a palavra de Deus também nos diz que a nossa salvação é pela graça de Jesus, então basta convertermos as nossas vidas para o viver em espírito, que já estamos salvos. Não estamos mais debaixo de acusação e nem de condenação.
Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã, não hesite mais, não resista, venha para a graça de Jesus, venha para a vida pela fé na obra por Ele realizada. Adquira a certeza da tua salvação e tenha paz com o Senhor. Vimos também que a lei de Moisés estava enferma pela carne. Sim, meus amados, a lei dada por Deus aos judeus foi tão modificada pela mão do homem que já havia perdido o seu propósito. Então, Paulo nos revela que o Senhor nos justificou a todos os que não vivemos pela lei, mas pela graça segundo o Espírito. Também nos informa que os que estão vivendo segundo a carne, pela lei, se inclinam para as coisas da carne, enquanto que nós, os da graça, nos inclinamos para as coisas do Espírito. Esclarece ainda, meus amados, que a inclinação para a carne é morte e inimizade com Deus, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz com o Senhor. Paulo concluiu ainda esse trecho, meus amados, nos revelando que os que estão na carne, ou seja, os que ainda vivem pela lei de Moisés, debaixo de jugo, proibições e ordenanças, e realizando sacrifícios carnais, como jejuns, batismo nas águas, vigílias, subida aos montes, alto flagelo, tentando pagar, meus amados, o preço da nossa salvação, que já foi pago por Jesus na cruz, ou tentando roubar a glória que só pertence ao Senhor, esses não podem agradar a Deus. Foi Jesus que nos salvou, meus amados. Ou cremos nisso, ou o cristianismo perde o seu sentido. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quem somos nós, meus amados, para entrar em conflito com o Senhor? Quem insiste em realizar sacrifícios carnais que o Senhor não recebe mais, está negando o sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Notem, meus irmãos, que em apenas 8 versículos da sua carta aos Romanos, e mais os trechos que apresentaremos na sequência, o apóstolo Paulo nos deixou todas essas revelações para esclarecer que, para alcançarmos a vida futura, a vida eterna, meus amados, a nossa vida presente tem que ser pela graça de Jesus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Glórias a Deus. Estamos livres, meus amados, das obras mortas. A doutrina da graça, meus irmãos, a nossa doutrina requer a vida pela fé em Jesus e na obra por ele realizada e a vida em espírito. A vida pela fé exige uma total confiança e segurança em Deus, já que a fé é a plena certeza daquilo que nós não vemos. Ninguém jamais viu a Deus. E o fato de crer que Ele existe e que nos ama já é um ato de fé. A fé, meus irmãos, nos livra de toda ansiedade, medo, preocupação e desânimo. A presença desses elementos caracteriza a falta de fé e impossibilita a nossa vida em espírito. Se você, meu amado irmão ou minha amada irmã, possui algum desses sentimentos, procure orar mais, congregar mais, estudar a palavra de Deus para aumentar o uso da tua fé. A fé vem pelo ouvir e pelo conhecimento da palavra de Deus. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A vida em espírito, meus irmãos, nos condiciona a viver também pela fé. E pelo uso da fé, deixar de lado os valores carnais e mundanos e adotar os valores espirituais, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, é para isso que ele reside em nós, para nos orientar, nos conduzir e nos proteger. Viver em espírito, meus irmãos, significa estar mais próximo de Deus do que do mundo. Paulo enfatizou a vida em espírito, dizendo ainda que não deveríamos apenas viver em espírito, mas também andar em espírito, deixando claro que existe uma diferença entre esses dois conceitos. Sim, meus amados, ter o Espírito Santo de Deus não significa necessariamente estar vivendo em espírito ou andando em espírito. Compreendamos bem esses conceitos.
As pessoas do mundo têm o espírito do mundo, que não tem nada a ver com Deus. E então, tudo que elas conseguem vislumbrar é justamente este mundo presente. Elas não conseguem ver além e, portanto, não têm nenhuma expectativa de salvação e de vida após este século. E por não ter a Jesus, meus amados, também não existe qualquer perspectiva de sobrevida para eles, além do dia em que os seus olhos se fecharão para sempre e o pó voltará à terra, como era antes, e o espírito voltará a Deus para ser julgado pelos seus atos praticados. A única alternativa para eles, meus amados, para essas pessoas, seria mudar de vida e se converter ao Senhor. Algo que somente, meus irmãos, os que houverem sido escolhidos e predestinados pelo Senhor farão. Os outros não vão fazer. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus amados, não tem, não pode ter, não há como ter o Espírito do mundo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Louvado seja o Senhor! Quando nos convertemos a Jesus e entregamos a nossa vida ao Senhor, isso é uma indicação, meus amados, de que rompemos com o mundo e com os maus caminhos, porque o Espírito Santo já está habitando em nós. Para confessarmos que Jesus é o Senhor, é preciso que já tenhamos a presença do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito, ou selo do Espírito, meus amados, de que trata a palavra de Deus. E não é o dom de falar em línguas estranhas, como dizem alguns por aí. E isso ocorre, meus amados, o selo do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, ocorre antes ou durante a nossa conversão. Não é depois, nunca depois. Mas o fato da pessoa haver recebido o Espírito Santo não significa que ela esteja vivendo ou andando no Espírito. Praticamente, todos os irmãos crentes receberam o Espírito de Deus. Mas a grande maioria não vive pela fé. E não vive em espírito. Vive ainda na carne, realizando rituais judaicos para oferecer ao Senhor aquilo que ele não recebe mais. E dessa forma, realiza as obras da carne e não produz os frutos do Espírito. E também não segue as orientações do Espírito Santo. Prefere seguir a própria vontade. Que fique claro, meus amados, que essa também não é a condição que Deus espera que nós adotemos. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, orfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glórias ao Senhor. Quando uma pessoa é convertida ao Senhor e vive pela fé nas promessas de Deus, pela graça de Jesus, em permanente contato com o Senhor através da oração, em santidade e total submissão e obediência à vontade de Deus, essa pessoa vive e anda no Espírito, em temor ao Senhor, usando da sabedoria de Deus e glorificando ao Senhor com seus atos, justamente como Deus espera que nós façamos. E esta pessoa ainda está distante do pecado e com forças para resistir às tentações pelo conhecimento da palavra de Deus, como Jesus resistiu a Satanás no deserto. Lucas 4:12. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus nos vê, meus amados, como espíritos. Porque Ele nos trata como deuses, com D minúsculo naturalmente, mas deuses. E também nos trata como anjos. E até, meus irmãos, nos destinou para julgar aos outros anjos, que são conservos nossos. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Salmo 82:6. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo.
1 de Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Meus irmãos, para viver em espírito, a primeira coisa que precisamos fazer, depois de nos haver convertido, meus amados, é romper em caráter definitivo com a lei de Moisés. É impossível estarmos na lei e estarmos ao mesmo tempo na graça de Jesus. Não podemos estar vivendo em espírito e realizando obras da carne. Assim como também é inaceitável, meus irmãos, estarmos convertidos a Jesus, mas vivendo pela lei de Moisés. A palavra de Deus nos revela que os que estão na lei estão vivendo na desobediência, estão vivendo no pecado. Nos declara ainda, meus amados, que esses irmãos da lei têm os seus sentidos endurecidos, além de um véu espiritual posto sobre o coração que os impede de compreender a graça de Jesus. E diz ainda, meus amados, que esse véu somente será retirado quando se converterem a Jesus. Então fica claro, meus amados, que os que estão ainda na lei de Moisés, vivendo debaixo de jugo, proibições e ordenanças, não estão convertidos a Jesus, mas a Moisés. E estão privados da liberdade que Cristo nos concedeu. Um trecho da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, meus irmãos, que apresentaremos a seguir, aprendemos ainda que a lei foi um regime transitório, que já estava previsto para ser substituído pela graça de Jesus. E na doutrina da graça, nós somos transformados, meus amados, de glória em glória, pelo Espírito Santo, para que a cada dia sejamos mais parecidos com o nosso Senhor. 2 de Coríntios 3, 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus de confusão. A vida em espírito nos condiciona ainda, meus irmãos,
a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e da vontade dele. Ler a Bíblia regularmente, meus amados, e estudar a palavra de Deus é uma obrigação de todos os filhos de Deus. Não podemos nos privar dessa atividade. Precisamos conhecer mais ao Senhor e conseguir maior intimidade com Ele, através também de uma vida de oração. Oremos sempre, meus amados, seja no corpo, seja no espírito, mas mantenhamos-nos conectados com o Senhor Jesus o tempo todo, ao invés de estarmos conectados com as redes sociais. Estejamos também atentos, meus amados, para ouvir a voz do Espírito Santo quando ele decidir se pronunciar. Essa nossa aproximação com o Senhor nos permitirá ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas e nos dará plena segurança das promessas de Deus e plena convicção da nossa salvação. E mesmo, meus irmãos, sem sabermos exatamente como será o século vindouro, por estarmos certos de que será algo muito melhor do que o presente, nós passamos a viver a alegria da vida eterna com o Senhor. A consequência prática disso, meus amados, é que os problemas do mundo já não nos afetam tanto. O pedido de perdão e a concessão do perdão aos irmãos, algo que antes parecia impossível, flui do nosso interior espontaneamente. Nós passamos a sentir o prazer de realizar a obra de Deus, de falar a respeito dele, de testemunhar das maravilhas que ele já realizou nas nossas vidas. E da nossa certeza, meus irmãos, de que o melhor ainda está por vir. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 2, 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Meus amados, quem está na lei está negando o sacrifício de Jesus. Então, para esses irmãos, Cristo morreu debalde, quer dizer, Cristo morreu em vão, à toa. É preocupante a constatação de que o povo de Deus vive na desobediência, na rebeldia e insistindo em oferecer ao Senhor o que Ele não quer. Deus nos trouxe um regime doutrinário muito melhor, factível e que contém a salvação, o que a lei não contemplava. Mas as pessoas preferem permanecer praticando o judaísmo ao invés do cristianismo. Sim, meus amados, as obras da lei de Moisés são pura prática de judaísmo. E judaísmo não salva nem mesmo
aos judeus. Esta vida presente, meus irmãos, é muito curta e termina a qualquer momento. Mas o que está em jogo, meus amados, é algo muito grande. É uma vida eterna no céu, ao lado do Senhor. Mas para que isso aconteça, meus amados, para conquistarmos esta bênção, precisamos fazer a vontade dele. Também precisamos considerar, meus amados, que quando Jesus nos requer viver pela graça, pela fé, na obra por ele realizada, ele está destinando o melhor para nós já nesta vida presente. A vida, pela doutrina da graça, meus amados, é fundamentada na liberdade que Cristo nos deu. Ora, se Jesus nos libertou, não tem sentido que venha agora o homem e nos leve de volta para o cativeiro. Isso é um retrocesso, meus irmãos. Nós não precisamos, meus amados, presta atenção, nós não precisamos ser monitorados pelo homem, porque nós somos monitorados o tempo todo pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus reside em nós, filhos de Deus, e nós somos um Espírito com o Senhor. A vida em Espírito, pela fé e pela graça, retira o nosso foco do mundo, meus amados, e das coisas do mundo, e o coloca em Deus, em gratidão por tudo o que Ele fez, tem feito e irá fazer por nós. Então, os nossos valores mudam, e o nosso objetivo passa a ser agradarmos ao nosso Deus e não mais agradarmos a nós mesmos. E assim também nós já não nos insurgimos mais contra a vontade de Deus, que repetidamente já revelou que não deseja sacrifícios carnais da nossa parte, mas o conhecimento dele e o uso de misericórdia e amor para com os irmãos. E é claro, meus amados, nem precisava dizer, o maior amor a Ele, sempre e acima de tudo. Esclarecemos ainda, meus amados, que a revelação das verdades de Deus, esse trabalho exaustivo, mas altamente compensador, que nós, dentre tantos outros irmãos, realizamos com muito empenho e alegria, meus amados, é um ato de obediência e amor ao nosso Deus vivo e presente, e amor ao próximo, amor a você, nosso vizinho futuro no céu. Glorificado seja o nome do nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo em espírito, sendo conduzido em triunfo pelo Espírito Santo